Tá quase com blusa de frio. Ontem, Exagero, né? ontem eram umas 4 horas da tarde, eu saí com o Júnior, o sol ardia tanto e o brilho dele era tão intenso que eu esqueci o óculos de sol, eu não conseguia ficar olhando para frente. Você não imagina o que era ontem. Seu Você microfone tá desligado, papai. Ô, Thales, seu microfone tá mudo. Eu falei que eu vou pedir para a dona Mariângela fazer oração para ver se refresca um pouco a parte espiritual. Mas tem uma pessoa chamada Cinele Ribeiro de Oliveira, tem 53 anos e está próxima do desencarne. Ela está no hospital lá em Palma, com a Maria Tereza, em Cesário Lange. Aí Cinele Ribeiro Oliveira. Aí a senhora colocar na oração também, tá bom? é só Cinelli? Cinele Ribeiro de Oliveira. Se você perceber que eu esqueci, me dá um toque, porque eu costumo esquecer rapidinho. Não, mas é só a oração em si, só da gente falar agora, ela já acaba sendo direcionada, né? Tá bom. Tá bom? Então vamos iniciar. Faça oração para nós. Obrigado. Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos para falarmos sobre as tuas palavras, para aprendermos sobre a vontade do Pai. E para tanto vos pedimos a companhia dos bons espíritos, trazendo-nos segurança, forças, coragem e as boas intuições. Que a tua luz, iluminando as nossas mentes, nos dois planos da vida, desperte em cada um de nós a capacidade de aprender e de reter esse ensinamento. Pedimos também, Mestre Jesus, pela nossa irmãzinha Sinélia, que ela possa ser amparada pelos bons espíritos, familiares, amigos que a cercam nesse instante, na hora do desencarne, afastando as perturbações e todas as más influências, porque ela possa fazer a passagem com tranquilidade. Pedimos também pelos seus familiares. Pedimos também por todos os doentes, em seus lares, nas ruas, nos hospitais, o amparo dos médicos e enfermeiros, liderados por Dr. Bezerra, por Eurípides Barçanufo, amparando-os, derramando sobre eles fluidos de fortalecimento material e espiritual. E assim, iniciamos os estudos desta manhã, esperando poder também, da nossa parte, contribuirmos com alguma coisa de bom que temos em nós. Que assim seja. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado, dona
Maria Ângela. Nós paramos no capítulo 11, versículo 54, depois de que ficamos um bom tempo falando do Lázaro, da ressurreição, né? E depois que o Cristo ressuscitou Lázaro, uns se arrependeram e acreditaram nele, outros foram falar com o sacerdote, o sumo sacerdote, que profetizou, dizendo que o homem deve morrer pelo povo. E aí depois o evangelista conclui, né? Não somente pela nação, mas para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. De fato, a morte do Cristo fez isso. Os apóstolos reuniram discípulos, reuniram vários espíritos dispostos a trabalhar pelo bem, para que o cristianismo florescesse, né? Veja que um filho de carpinteiro, por que não dizer um carpinteiro, que hoje a gente pode falar assim, nossa, mas é uma pessoa simples, né? O carpinteiro naquela época, ele era quase um arquiteto, tá? Ele fazia os móveis, as coisas, e precisava ter um conhecimento que não era ensinado nas universidades, porque não tinha universidade. Então, eles tinham que fazer os esquadros, as coisas certinho, não tinha parafuso, não dá para você sair, não dá para sair lá na loja comprar parafuso, comprar essas coisas que hoje são muito fáceis, né? Então, o carpinteiro, ele era um artista, não era mais que engenheiro mesmo, era arquiteto. Mas hoje a gente fala assim, em termos de simplicidade, né? Porque ele não era nobre, não fazia parte da realeza, viveu com simplicidade. Essa situação do Cristo simples mostra, assim, o poder de Deus quando algo precisa acontecer, o cristianismo precisava acontecer. Então, o cristianismo floresceu a partir do trabalho dos apóstolos e dos discípulos dele. Estou falando isso porque Cristo haveria de morrer, como foi falado aí pelo sumo sacerdote, mas o Cristo já falava, né? Que ele morreria, que ele, em 3 dias, ressuscitaria. Ele já fazia essas profecias. Agora, é bem interessante isso, né? A gente pensar muito sobre essa próxima leitura, que é assim: Jesus, pois, não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. A gente pode compreender que o Cristo fugiu? O que vocês acham? Ou foi uma decisão sábia? Com certeza, né? Evitou, né, o conflito, pode ser? É para evitar problemas, né? Adiantaria ele ficar falando num lugar onde as pessoas não queriam ouvir e as pessoas eram contra ele? Então ele saiu, para não ter problema. Isso acontece na nossa vida. Muitas vezes é melhor você sair. Não tem como ficar mais. Você fez o que tinha que fazer, depois a perseguição vem muito grande, muito forte, as pessoas não querem a sua presença lá, e é preciso respeitar isso. Mas mesmo que seja pelo mal, assim, porque eles não querem a presença do Cristo, bom eles não eram, não é mesmo? Então, mas o Cristo respeitava, porque o livre-arbítrio. Então ele precisava fazer o trabalho dele, ali eles não queriam. Ele saiu dali, foi embora. Acontece isso no nosso dia a dia, mesmo a gente não fazendo o trabalho do Cristo, mas tentando fazer o bem, muitas vezes acontece. A gente é obrigado a sair de alguns locais para nossa evolução continuar. A gente não sai de casa depois de um tempo para estudar?
para casar, depois para descasar. Então, a saída de um local pernicioso é um aprendizado importante desse versículo. Não tem como ficar num local onde as ideias, as vibrações, elas estão em conflito. Isso gera violência. De novo, eles queriam matar Jesus. A violência era essa. Eles queriam prender e matar Nosso Senhor. Um homem que só fez o bem. Ele curava, todo mundo via que ele curava. Ele ressuscitou Lázaro, isso era para deixar o pessoal tudo assim, meu Deus, como um homem com poder de ressuscitar uma pessoa merecia todo nossa consideração, todo o nosso respeito, né? Então, mesmo fazendo bem assim, me faz lembrar de Kardec, né? Kardec, pouca gente lê a biografia dele, mas a gente já estudou, Kardec tinha vários livros escritos, 19 livros, de matemática, ciência, astronomia, fisiologia, gramática francesa, e lecionava numa respeitada universidade da França, era respeitadíssimo no meio científico pelos colegas, fazia parte da Academia Francesa de Ciência. E aí, quando o Kardec começou a trabalhar com o Espiritismo e publicar os livros espíritas, ele foi ridicularizado pelos cientistas, pelos homens de pensamento. Ele chegou a dizer assim: todos os nossos títulos foram desconsiderados, porque ele mostrou uma visão diferente do cotidiano, né? Então, as pessoas, elas têm uma violência, a gente, né, espírito, aqui na Terra, perdão, tem uma violência íntima muito grande. E aí essa violência, ela é direcionada contra tudo aquilo que mexe com nossa maneira de ser. E é bastante primitivo isso. E aí elas direcionam isso, fomentada, claro, por processos obsessivos, que não iniciam necessariamente isso, apenas dão ideia, mas é a questão do homem, né? O homem que aceita ser violento, ele convida para participar dessa violência os espíritos ligados à violência. Então, fora isso, os inimigos do bem também, né? Os espíritos ligados às falanges inferiores que lutam contra o bem na Terra, para que a Terra se mantenha em ignorância, que se mantenha em primitividade de sensações, porque eles se alimentam disso, né? E sabem que quanto menos ignorância, maior a chance do indivíduo sair do estado de primitividade. Então, ela é fomentada muitas vezes, né? Eu ouvi pessoas dizendo que não leem, não gostam de ler. E aí, como que se aprende? Só ouvindo os outros? Claro que você pode aprender com a natureza, tudo, mas é um esforço que tem que fazer, né? Uma vez eu fui dar um presente no nível espírita, e a pessoa falou assim: não dá não, que eu não vou ler. Mas por quê? Pelo menos abrir uma página todo dia. Não leio. É uma situação interessante, mas aí ali a gente percebeu claramente o obsessor que toma conta da vida da pessoa, chegou a tomar conta da vida mesmo, a ponto da pessoa agir em acordo com o obsessor em quase todos os aspectos da vida. E a gente estava dando exatamente para ver se, né, levava um pouco de luz, né, para a família, para a pessoa. E a ignorância, quando ela é fomentada, ela tende a passar, porque interessantemente, isso passou de pai para filho. Um certo orgulho de não ler. Interessantemente, houve um crescimento financeiro nessa família.
E aí a frase era que não precisa estudo para ganhar dinheiro. E aí a gente vai pensar em termos cristãos, né, espirituais. Mas a gente está aqui na Terra para ganhar dinheiro? Ou a gente está aqui na Terra para evoluir para o Pai que fez esse universo todo, né? Se ele fez tudo, vamos fazer um raciocínio bem simples. Ele é dono de todo o ouro do mundo e dá para quem ele acha que precisa passar por essa provação. Mas de onde vem o raciocínio associado a essa fuga? Eu estou dizendo isso porque o desespero, a violência para manter o modo de ser, ele é histórico na humanidade. Toda tentativa de mudar a maneira de ser gerou violência. Nós temos o caso do Mandela, na África, para mudar a questão do apartheid. Ele foi preso, né? Ficou preso muito tempo, depois ganhou o Prêmio Nobel da Paz, mas ele quis mudar o modo de ser das pessoas que dominavam financeiramente e com poderes políticos, além de financeiros, a sociedade. E o Cristo fez isso. João, encarnado como São Francisco de Assis, fez isso. E vários outros, né? Gandhi fez isso. E vários verdadeiros discípulos do Cristo sofreram violência muito forte, né? O Kardec foi um deles, em relação à violência da sociedade. Na época do Kardec, né, não queimavam mais as pessoas, mas queimaram os livros espíritas na Espanha. E a sociedade, em geral, os jornais da época, colocavam pessoas para atacar as ideias do Allan Kardec, que foi um professor renomado, né? E com provas de renome, com provas assim. Ele escreveu livros importantes, ele ganhou, por exemplo, um dos livros dele, que propunha um novo método de ensino na França, foi adotado pelo Congresso francês, na época do imperador Napoleão II, eu acho o terceiro, agora não me lembro, acho que é Napoleão II, para que fosse usado no ensino da França, para vocês terem ideia do grau de penetração das ideias educacionais e científicas dele. Seria como um Paulo Freire no Brasil, lá. Mas, além da questão educacional, tinha a questão científica mesmo, do ensino, né? Porque ele era um pedagogo por excelência, ele foi discípulo de Pestalozzi e era pedagogo por excelência, e foi muito maltratado. Então, Cristo, que veio trazer paz, humildade e mostrar o poder de Deus, foi muito atacado. Mesmo o povo estudioso da época, sabendo que somente o Cristo poderia fazer aquilo. Nós temos o caso do Nicodemos, que era rico, né, um rei, da descendência dos reis da Judéia, de Israel, falando assim: mestre, sabemos que é de Deus, porque ninguém que não seja de Deus pode fazer essas coisas. Óbvio que isso passava entre as pessoas poderosas da época. E mesmo assim o Cristo tinha que fugir. Colocando isso em situações menores, porque nós estamos longe do amor e da perfeição do Cristo ainda, no dia a dia, muitas vezes nós vemos pessoas sendo massacradas por colocarem ideias novas, por tentar mudar algumas situações, que normalmente quando isso é feito onde não há poder financeiro e político envolvido, a situação acontece melhor um pouco. Mas se a tentativa de melhora para a população ou para várias pessoas afetar uma minoria que tem um certo poder, a violência é muito grande. Bem grande.
E aí nós estamos falando em termos morais, tá? Não estamos falando em outros termos, não, de ideologias filosóficas que não seja a cristã. Aí o Cristo teve que sair. Aí ele deixa a dica para a gente. Você evita problemas. Não querem te ouvir, saia. Mas continua fazendo o trabalho. Algum comentário? Outras vezes não dá para sair, tá? A gente tem que se conformar. Vou pegar um exemplo. Imagina no século XVIII, XIX, uma mulher sendo maltratada na família, lutando para educar os filhos. Aqui no Brasil, tratando bem os escravos, e tratar bem os escravos deixava bravo o pai de família. Ela não tinha para onde ir. Então, muitas vezes isso acontece porque a missão dessa pessoa era passar por situações de dificuldade e mesmo para ao mesmo tempo manter o fervor no bem, as iniciativas no bem. Em cada caso é um caso, mas existem situações e situações. No geral, o Cristo mostrou que sair da onde você não é bem visto ou querido e você fazendo bem não é covardia, muitas vezes é inteligência. Compreende? Então, sem comentários? Tá bom. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E muitos daquela terra subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Das festas que tinha na época, né? Das festas judaicas, nós falamos que é dos tabernáculos. Eu lembro que eu coloquei as festas judaicas aqui, eu resolvi anotar, porque é importante saber quais festas eram essas, né? Importante no sentido de compreendermos as festas que tinham na época. Tem algum ponto aqui que eu anotei onde é que estava essa festa. O bom de eu anotar é muitas vezes não saber o local, eu sei onde que eu anotei, tá? Tá aqui no caderninho. Mas é dos tabernáculos, a Páscoa e depois vou ter que anotar aqui. Eu esqueci o nome da outra festa. Me perdoa. Da colheita? Eu acho que é isso. Obrigado. Obrigado. E aí, o que eles faziam na Páscoa, que era a principal festa que comemorava a saída do Egito, né? E aí eles iam se purificar para a festa, para poder passarem lá quase uma semana, comendo o pão não fermentado, para lembrar a saída do Egito, e eles caminhavam. Então, existia uma peregrinação anual para essas festas. Pessoas peregrinavam, saíam dos seus locais em direção ao Monte Sião. O que é o Monte Sião? O Monte Sião é onde o Templo de Jerusalém foi levantado pelo filho de Davi, Salomão. O único templo era o Templo de Salomão. As outras eram sinagogas, os outros templos, pequenos templos, onde aos sábados se lia as escrituras e faziam comentários. Os anciãos das aldeias, os escribas, doutores da lei e quaisquer pessoas que quisessem falar alguma coisa, elas eram ouvidas. Tinha o tempo delas. Por isso que Jesus ensinava nas sinagogas. Então, considerando isso, né, a Páscoa lá estava próxima. Buscavam, pois, a Jesus, diziam uns aos outros, estando no templo. Que vos parece, não virá a festa? Então, Jesus era bem conhecido, né? Veja que essa era a festa mais importante da nação. Ora, os principais, os sacerdotes e os fariseus, tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Quais os crimes imputados a Jesus?
Vocês sabem agora a questão histórica. Qual crime foi imputado a Jesus para que, pela lei deles, eles o prendessem? Vocês sabem? Curar no sábado. Qual outra? Que é a principal. Se dizer filho de Deus. Calúnia e blasfêmia, não é? Oi? Caluniador e blasfemiador, é isso? Blasfemador, na verdade, ele se dizia filho de Deus, né? E nas interpretações, não diretamente, os judeus. E isso era considerado crime na época. E o fato dele ter curado no sábado, não sei se vocês lembram, o próprio chefe de uma sinagoga chamou a atenção, lembra, do homem com a mão mirrada? Falando que tem todos os dias da semana para curar e você vem curar justo no sábado. Veja o apego às coisas materiais para poder usar uma justificativa dessa. Capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Lembra da Marta? Marta e Maria? Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, muito caro para a época, ao que se sabe, Lázaro era bastante rico, tá? De muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. A gente pode perceber que Maria era bastante sensível, e Maria tinha, assim, uma ligação muito forte com Jesus, em termos do entendimento da doutrina dele. Mas como não amar Jesus? Se as pessoas ali abrissem o coração para o entendimento do Cristo com mais sentimento, como Maria Madalena e as outras mulheres, principalmente, as mulheres que são mais sensíveis, sentiria a vibração de amor do Cristo. E isso toma conta da alma. E a pessoa vivia em estado de êxtase sentindo essas vibrações. É que a inferioridade nossa era muito grande na época, né? E ainda é hoje, mas na época bastante forte a nossa falta de penetração nos sentimentos. Então, nós podemos ver que os discípulos seguiam Cristo por raciocínio, por uma maturidade moral, mas não por aquele sentimento puro mesmo, né, que as mulheres mostraram. Não foi à toa que foram as mulheres que as primeiras a ver Jesus após a ressuscitação. A mulher, ela tem uma missão muito importante na Terra, né? Ela que cuida, cria e repassa o amor para os filhos. E isso é muito importante na formação das criaturas na Terra. Então, esse trabalho sentimental, de amor, de cuidado, é a grande missão do gênero feminino no planeta. Uma missão muito importante que, se cumprida com amor, com carinho, ajuda a melhorar bastante o planeta. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, é o que guardava as moedas, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Veja que coisa interessante isso. Se a gente olhar isso com uma visão precária, a gente vai pensar, nossa, mas Judas estava preocupado com os pobres. Na verdade, ele estava dando mais valor ao dinheiro do que ao sentimento. Ele não estava unido sentimentalmente ao Cristo. Vou dar um exemplo do Chico. Chico ganhou muito dinheiro das pessoas. O máximo de dinheiro, parece que foi o dono da Odeon, que deixou metade da herança dele para o Chico. Odeon era uma gravadora de disco antigo. Ele tinha 2 filhas. Uma havia desencarnado, 3 filhos.
2 encarnadas. E as filhas acharam ruim. Mas o Chico não deu o menor problema. Ele falou, não, eu devolvo. Eu vou devolver, eu não quero esse dinheiro. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas o Chico podia ter pego esse dinheiro e ter dado aos pobres. Pois não funciona assim. O dinheiro dado, ele não necessariamente se transforma em valor espiritual. Se o dinheiro tivesse valor espiritual, então nós teríamos que trabalhar para ter dinheiro mesmo. E o Cristo viria como rico. O Chico sabia que ele não podia receber dinheiro, que ele precisava trabalhar a exemplo do Cristo, sem dinheiro. Para mostrar que os valores espirituais são superiores aos materiais. Porque você receber muito dinheiro e dar aos pobres, você pode fazer bobagem. Porque você pode incentivar o não trabalho, você pode incentivar a preguiça, você pode incentivar uma pessoa que, não obstante estar com pouco dinheiro, é muito violenta e, tendo dinheiro, ela vai fazer coisas muito ruins. Então, nós vemos, por exemplo, um viciado. Um viciado de família pobre, ele vai ser internado, encontrado muitas vezes na sarjeta, né? Jogado na calçada. Mas um viciado rico, não. Ele vai ser protegido dentro da casa. E ele vai ter condições financeiras de sobreviver. O outro, não. Então, cada caso é um caso, não só pelas escolhas que nós fazemos no plano espiritual, mas também pela necessidade de evolução. Então, essa questão de receber o dinheiro é muito importante que o indivíduo entenda a necessidade que se deve dar a si mesmo de receber esse dinheiro e de como colocá-lo à disposição de Jesus. Então, o indivíduo que tem responsabilidades espirituais, o dinheiro pode dificultar bastante a vida dele. E o Chico sabia disso. Então, o Chico não pegava. O Chico recebeu ajuda para a construção da casa dele, que foi a Casa Espírita da Prece, que ele fazia os estudos lá, né? Ele recebeu ajuda para viajar, ele recebeu ajuda para ter férias, ele recebeu um pedido do médico para descansar um pouco pelo excesso de trabalho, ele foi passar 15 dias ou um mês, não sei, no Guarujá. E lá ele psicografou 2 livros descansando. Então, é uma questão assim, saber como organizar o dinheiro, né? E aí Judas vai receber, pelo que eu me lembro, uma boa advertência. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que nela se lançava. Então, o Judas cuidava do dinheiro deles, e pegava para ele. Se vocês acham que o Cristo não sabia disso? Óbvio que sabia. Por que o Cristo deixava? Porque o Judas, ele precisaria receber as informações, receber as lições para sair disso. E outras coisas que nós não sabemos. Mas esse Judas, 1.400 anos depois, viria a ser Joana d'Arc, mesmo traindo Cristo, que mostra o imenso amor de Deus pelos seus filhos. Disse, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Então, ela foi a representante dos anjos na terra, que trouxe carinho para o Cristo, pois eles já sabiam, assim como Cristo, que o Cristo haveria de morrer na Páscoa. Então, Cristo, sabendo disso, falou assim, está preparando o meu corpo, está cuidando de mim. Essa é uma situação muito importante que vai tocar todos vocês aqui, sem exceção. O espírita costuma buscar ombro para chorar ou é ombro dos outros? Obrigado pela sua resposta. É ombro dos outros. É. E aí, quando se é ombro dos outros, vocês já perceberam as pessoas preocupadas com o estado de espírito, a tristeza ou a dor de quem lhe parece forte? Não. A maioria das vezes, não. Então, olha a sensibilidade da Maria. O ser mais forte do planeta espiritualmente
ela cuidou. Porque ninguém cuidava do Cristo. Lembra que ele entrou na casa do fariseu e ele não deu nem água para ele lavar os pés? Aquele que parece forte, as pessoas batem mais. Elas batem porque elas querem derrubar e batem porque sabem que pode bater muito, que não vai gerar tanto estrago. Então elas jogam a violência, a energia psíquica maléfica para cima das pessoas que são mais fortes e tendem a ajudar os outros. Essa é uma análise psicológica minha do comportamento da humanidade. Não li isso de forma direta, mas somando as informações das leituras, nós concluímos isso. Fique à vontade para discordar, para perguntar, tá? Deixar bem claro que não é uma interpretação direta nem de um livro científico e nem dos livros de um livro espírita, mas do somatório dos livros espíritas. O que eu mais posso usar para representar o que eu falei é um livro do Emmanuel, Renúncia, que a Alcione está sendo maltratada pelo homem que a amava, né? Que ela veio dos planos superiores para ajudá-lo, principalmente. Ele comenta no livro assim: o trabalhador do Cristo, ele gera nas pessoas quase que um desespero nessas pessoas, para lhe fazerem mal, para lhe maltratarem. Então, isso é a base mais forte que eu peguei para dizer o que eu falei antes, tá? Porque os pobres sempre os tendes convosco, porém a mim nem sempre me tendes. Então, veja a sensibilidade dessa senhora Maria. Vamos fazer uma pergunta. Se Maria tinha essa sensibilidade toda que a gente está vendo aí, a irmã do Lázaro, vocês não acham que ela poderia, por exemplo, reencarnar e ela teria condições de fazer a missão do Chico? Ou do Allan Kardec? A pergunta foi tão difícil assim. Oi? Eu não sei, mas acho que sim. Provavelmente naquele momento ela já estava mais evoluída do que o Chico e do que o Kardec, naquela mesma época, né? Mais alguém quer comentar isso? Ou não? Ou não já é quase a resposta definitiva, né? Entendi, Carlos. Está dizendo que ela era mais evoluída naquela época do que eles? Naquela época ela era mais evoluída do que eles. Logo, na época em que eles se encarnaram, ela era ainda mais evoluída ainda, porque a gente não para a evolução, né? Aí eu perguntei se ela poderia ter feito a missão deles. Sim, podia. Podia. Por que não fez, né? Porque o amor de Deus é tão grande que são os espíritos mais endividados que vêm trazer as principais revelações para a Terra. Pelo muito erro do passado ter afligido muita gente, eles adquirem um certo status de evolução que lhe dá condições de agir assim. Então, o Allan Kardec, o Chico e outros espíritos que trouxeram essas revelações foram espíritos que conseguiram vencer as suas dificuldades, mas que entre vários eram os que mais necessitavam trazer para a Terra as revelações espirituais, por ter no passado dificultado a evolução de muita gente. Então tudo fecha de forma muito perfeita na natureza, né? Então, por exemplo, existia um espírito superior ao Chico que poderia fazer o mesmo trabalho dele? Sim, mas ele precisava passar pelas provas para a sua redenção, para a redenção de muitos.
Mesma coisa com Kardec, mesma coisa com outros. Aqueles que tocam muitos, hoje, é porque eles conduziram muitos ao erro no passado. E o amor de Deus é tão grande que ele deixa que essas pessoas que se preparam para fazer o bem depois que se arrependem, venham fazer aquele trabalho de amor. Isso não desmerece o Chico, o Kardec ou quaisquer outros, não. Pelo contrário, isso mostra para nós que todos nós, em nos redimindo, seremos grandes trabalhadores da seara do nosso Senhor. A maior parte em silêncio. Porque não é a fama da terra que dá felicidade. Não é o dinheiro da terra. Não é o fato da pessoa estar na mídia social, com muitos seguidores, que vão determinar um bom local no plano espiritual. Foi só um raciocínio. Viemos apenas em tempos diferentes, certo? Uns primeiros e outros depois. Isso também. A relação do tempo é complexa. Porque até a justiça de Deus requer que todos tenham o mesmo tempo para tomar as mesmas decisões, cabendo a cada um escolher a utilização do tempo para sua evolução, ser mais rápida ou mais lenta. Mas, sim, é isso. Mas o que interessa para a gente? A felicidade íntima ou reencarnar na Terra nessa época para ter o nome nas mídias sociais e ter vários seguidores? Imagina a gente desencarna e as nossas vibrações de amor, de luta, chegou a bastante gente, e lá no plano espiritual tem uma multidão de espíritos desconhecidos da Terra, mas conhecidos de Deus, nos esperando para nos felicitar por termos vencido as más inclinações. O que dá mais felicidade? Seguidores, poder na Terra, dinheiro ou as alegrias celestes? Então, essas situações, elas nos convidam a repensar a nossa vida. E nos convida a pensar e repensar para quais objetivos nós estamos direcionando as nossas energias. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes deliberaram matar também Lázaro. É que você vai ver que é uma ignorância, porque o Jesus ressuscitou, ressuscitaria de novo na concepção deles, né? Na nossa, nós sabemos que não era uma morte mesmo. E aí, o que Lázaro fez? O que Lázaro fez? Lázaro foi ressuscitado pelo Cristo. Ele foi um passivo no processo. Mas como eles eram uma ameaça por modo de vida deles, que queriam matar Lázaro também. Vocês compreendem que essas coisas que a gente está falando, elas existem em outro grau, mas com a mesma base de antes, hoje em dia? Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Agora entenderam o motivo? Não matar Lázaro, para as pessoas não ficar crendo em Jesus. Quem que é esse Jesus aí? Eles já sabiam, pelo menos, em intuição. Deve pensar assim, mas era ignorância? Era. Mas eles tinham intuição de que o Jesus era o Cristo das Escrituras? Claro que tinha.
O bem não deixa de se manifestar. A gente ouve ou não. É aí que é a história. A situação é outra. Dar ouvidos aos bons espíritos, dar ouvido às falanges do bem, é uma opção nossa. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus ia a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Então, uma grande multidão, tendo visto o que o Cristo fez, provavelmente, evidentemente, ligados ao Cristo, porque o buscaram, os bons espíritos puderam tocar seus corações e falaram: vamos homenagear o Filho de Deus. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, que é de Jerusalém, né? Eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta, o rei espiritual. Nas outras narrações, na narração de Lucas, por exemplo, nós sabemos que os apóstolos foram lá, pegaram a jumentinha, que nunca tinha sido montada, a jumentinha, né, pediu o jumentinho que o Cristo havia profetizado. Aqui João passa mais rápido por esse momento. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele, e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. E muitos foram lá por curiosidade. Imagina a conversa lá em Israel, lá na Páscoa, na maior festa. Olha, aquele homem lá ressuscitou Lázaro. A gente viu que ele estava morto, ele estava lá no túmulo, né? Aí foi tirada a pedra e ele ressuscitou. E as pessoas queriam saber, vocês acham que a fofoca de antes era pior ou melhor que a de hoje? Fofoca, vamos ver, fulano, chegou gente nova na cidade. Antigamente era assim. O que é? Imagina falar assim, aquela pessoa lá ressuscitou os mortos. As pessoas iam ver. Muitos por curiosidade, outros porque gostariam de crer, outros porque faltava só aquilo mesmo para crer de verdade e começar a trabalhar. E outros não queriam nem ver. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera esse milagre. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais? Eis que o mundo vai após ele. E havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, na Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, ambos apóstolos, né? E então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Olha que interessante. O que vai acontecer com Jesus? Ele vai ser crucificado. E o Cristo disse, glorificado. O sacrifício é glória. A maior glória da terra foi o maior sacrifício. O maior sacrifício foi do Cristo, em termos espirituais. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, porém se morrer dá muito fruto. Entenda que o Cristo dá aí a importância da necessidade dele ser morto. Porque ele sendo morto, daria o fruto necessário para que o cristianismo prosseguisse. E o espiritismo viesse depois. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então a gente vê que esse significado da palavra vida é diferente desse significado da palavra vida, que é diferente desse significado. Podemos trocar aqui, quem ama a sua existência,
no sentido de fazer as coisas do mundo, buscando a glória do mundo, perdê-la. Mas quem neste mundo odeia esse tipo de existência e valoriza as coisas espirituais, vai viver a vida eterna. Então, nós temos que considerar aqui essas questões de palavra, né? E provavelmente eram outras palavras que o Cristo usou, mas que eram sinônimas. Por isso, está dessa forma. E se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Veja a importância disso. Uma grande importância. Se eu sou servo do Cristo, eu acredito no Cristo. Aonde eu estiver, eu represento Cristo. Não importa onde. E eu também tenho que escolher os locais para onde eu vou. Uma vez querendo ir a uma festa, não sabendo se deveria ou não ir, o Espírito disse assim: lá você vai encontrar as disposições favoráveis para falar de Jesus? Eu pensei que não. Mas alguém lá pode ser ajudado? Pode. Então vai. Mas se for num lugar onde você não tem condições de representar o Cristo, para que você vai? Se você optar por representá-lo, evidentemente, buscando servi-lo. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vinha esta hora. É claro que o Cristo é passado pela dificuldade, mas o sentimento dele é muito acima do que a gente é capaz de perceber. Então ele estava triste por causa do grande pecado que a gente ia cometer, matando um ser perfeito. Veja que interessante. Isso o entristecia. Mas ele sabia que tinha vindo para isso. Ele tinha vindo para fazer o maior sacrifício que se pode ter notícia, em favor da lei de Deus, da manifestação da lei de Deus, mostrando que a matéria é perecível e o mundo espiritual reina acima de tudo, que a doutrina espírita veio testificar. O Pai glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o glorifiquei e outra vez o glorificarei. O Cristo já era glorificado porque ele já era um espírito perfeito, né? E de novo, da perfeição que ele estava, ele aceitou vir passar por sofrimentos imensos para que a lei de Deus pudesse existir na Terra, mostrando-nos que o caminho da felicidade é a negação de si mesmo e das coisas materiais em favor das espirituais, que é a base de toda a doutrina do Cristo. Grande será o vosso galardão nos céus. Ele não promete na terra riquezas, poder, para quem faz a vontade dele. Ele promete as alegrias celestes. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam um anjo lhe falou. Fenômeno mediúnico, né, acontecendo aí. E cada médium recebendo de acordo com a sua capacidade de entendimento. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por causa de mim, mas por causa de vós. E o Cristo já sabia, né, da situação que ele ia passar. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, na madeira, né, atrairei todos a mim. Até hoje, gente, a cruz representa o sacrifício de Jesus. Né? E dizia isso significando que morte haveria de morrer. Respondeu-lhe a multidão: não temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre? E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus, disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo.
andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Vamos se lembrar do capítulo 1, nos primeiros versículos, e a luz se fez no mundo, né? Se fez entre as trevas, e as trevas não a reconheceram. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Evidentemente que eles não entenderam que o Cristo ficaria com eles eternamente por causa da lei de Deus, que é eterna, e não pelo homem. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Olha que interessante. Então, havia aqueles que não acreditavam nele, estavam duvidando. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? A maioria não, né, gente? Por isso não podiam crer, porquanto Isaías disse mais: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Isso está associado, evidentemente, à vida das pessoas desligadas dos bons sentimentos ao longo do tempo. O espírito tinha um coração endurecido. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Ele está dizendo que o profeta Isaías teve a visão do que o Cristo seria, do que aconteceria com ele, e escreveu a respeito. Contudo, até muitos dos chefes creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Esse é o tipo de crença que não ia além da coragem e das coisas do mundo. Por quê? Crendo em Jesus intimamente e não passando isso, que bem isso teria para as pessoas que estão em volta em relação a amar o próximo? Acabei de descobrir um jeito muito importante de ser feliz. Eu vou manter comigo, para que as pessoas não achem ruim comigo. Nesse caso, a minha visão dá mais importância às coisas espirituais ou às coisas materiais? Já que eu não quero ser expulso da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqui é um ensinamento profundo para nós. Aceitar o Cristo, ser servo do Cristo, implica em amar mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Não há como fazer os dois. Cristo disse isso de forma bastante direta na frase: não se pode servir a dois senhores, porque se amardes um, odiará o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que falei, essa há de julgar no último dia. A palavra é a lei de Deus. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, porém o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Ele veio representar o próprio Deus. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Aí ele responde para aqueles que falaram: mas o Cristo não vai ficar conosco pela eternidade? Aí ele diz: o seu mandamento, ou seja, a sua lei é vida eterna. E como Cristo veio trazer a lei, Cristo ficará pela eternidade na terra. Assim que o que eu falo, falo como o Pai o disse a mim. Ele fala diretamente o que o Pai lhe envia, por isso que ele é chamado pelo Allan Kardec, pelos espíritos superiores, de médium de Deus. Ele conversava diretamente com Deus e trazia a vontade de Deus para nós.
Algum comentário? Eu acho que não, né? Então tá bom. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Senhor, agradecer as bênçãos de poder estudar a sua palavra, de poder compreender um pouco pela luz da doutrina espírita. E quando a gente fala pela luz da doutrina espírita, nós endereçamos o nosso agradecimento aos bons espíritos que trouxeram a doutrina, ao Allan Kardec, ao Chico, aos missionários da doutrina, que nós até desconhecemos todos. Nós somos muito gratos por que a doutrina nos abriu a mente para a compreensão e, evidentemente, de algum modo, depende de nós, mais ou menos tarde, há de abrir os nossos corações para os bons sentimentos e para o amor. Vou fazer a oração final. Cristo de Deus, que seu exemplo se derrame em nossos corações e em toda a humanidade, e que lutemos com todas as nossas forças para podermos ser chamados filhos de Deus, pelos teus ensinamentos que devem nos penetrar intimamente e nos modificar sempre, pois a evolução exige modificação constante para o bem. Tanto mais quanto descobrimos em nós as necessidades de redenção, mostradas pelos vícios que trazemos de outras eras, e tantas vezes ainda realizados nestes momentos dessa preciosa encarnação, em que a nossa vontade dirigida para o bem pode nos tirar das trevas e nos colocar no caminho da luz. Dê-nos a força necessária para vencermos a nós mesmos, trazendo conosco a multidão de irmãos que nós envolvemos em nosso pensamento, que tantas vezes mostramos caminhos errados ou perturbamos seus caminhos. E o Senhor agora nos dá a oportunidade de que na nossa renovação acendamos a luz em nós que há também de direcionar todos aqueles que são envolvidos em nossa psicosfera e pensamentos. Entendamos que o trabalho é constante e ininterrupto para o bem. E que a nossa dedicação fará de nós verdadeiros trabalhadores da última hora, no trabalho de redenção de nós mesmos e de divulgação da doutrina espírita mais pelas ações e boa vontade no bem do que propriamente pelas palavras. Mas se formos convidados a falar, que falemos. E que a sabedoria dos bons espíritos tome conta dos nossos corações, do nosso ser, da nossa voz, das nossas ações, para que mesmo em detrimento dos nossos erros e imperfeições, a santa doutrina que representa o Cristo chegue aos corações dos irmãos, todos necessitados na nossa terra, que ainda não glorifica o Pai. Muito, muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as bênçãos que em nome do Pai tem nos dado. Muito obrigado. Até mais tarde. Fiquem com Deus. Até. Ótimo domingo. Até. Fiquem com Deus.
com Deus. Assim seja. Um bom domingo para todos. Tchau. Tchau. Tchau.